Paz e graça, queridos e amados irmãos, como vai vocês? Eu quero dar aqui as boas-vindas a todos aqueles que estão fazendo parte desse canal do YouTube, e um canal que tem como objetivo pregar a palavra de Deus dentro das 4 linhas da Bíblia. Sempre falo, o que Deus ele não fala, o que Deus ele não dá opinião, se revela. Nós devemos deixar as coisas para Deus. E se dá ponto de vista, devemos dar ponto de vista de acordo com a palavra de Deus, não fora da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é a constituição dos céus. A Bíblia é a constituição do céu. Veja bem, na dogmática cristã, se você pegar ali as 92 teses de Lutero, você vai ver que há 5 solas, sola fide, sola fé, que é só a fé, sola Deus a glória, só Deus a glória, sola a escritura, só a escritura, só Jesus Cristo é o Senhor, né? E só chega a Deus, né, através de Jesus. Só Jesus é o caminho, né? Então são 5 solas de Lutero. Também a dogmática cristã é um pouco diferente, né? Porém com a mesma base. Qual o propósito da dogmática? Primeiro, é Jesus Cristo, você reconhecer, confessar que Jesus Cristo ele veio em carne, né? Muito bem. Porque tem gente que não, por incrível que pareça, como eu sou perito na área de filosofia, sou pós-graduado em filosofia, né? Tem estudos que negam essa realidade, esse fato, né? Que é a diferença para todos nós cristãos. Tem estudos, tem pessoas que negam essa realidade. Segundo passo, você crê que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Morreu e ressuscitou. É o segundo passo da dogmática cristã. Você já crê que ele se encarnou, um Deus que se fez homem, se encarnou em uma pessoa, né? Um Deus que se humilhou, como você sabe aquela história de Filipenses, capítulo 6 em diante. Muito bem. E, veja bem, e ele morreu e auto se ressuscitou, né? Porque ele é o alto poderoso que se revela a si mesmo. Ele é o alto que se sustenta a si mesmo. Jesus é todo poderoso. Algumas pessoas pensam que até o diabo é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. O diabo é apenas um opositor. Por quê? Porque Deus é muito superior do que o diabo. Deus é o nosso inimigo. Inimigo não, ou melhor, perdão. O diabo é o nosso inimigo, inimigo de nossas almas. Mas de Deus não. Ele presta culto a Deus. Ele adora a Deus. Ele presta satisfação a Deus, né? Mas o homem, ele se torna inimigo. Não é que ele seja maior, melhor, pior, melhor do que a gente, é porque há uma hierarquia que nós devemos obedecer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A terceira característica da dogmática, qual a terceira característica da dogmática? A terceira característica da dogmática é você crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Quando você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e apenas é o seu Salvador, é que nós vemos aí muitos crentes nominais, muitos crentes sem pé, sem cabeça, sem compromisso com a Bíblia, sem ética, sem moral, né, para nada, faz as coisas a migué. Né? Hoje em dia você vê artistas, né, celebridades que se dizem cristãos evangélicos, mas a sua vida é uma lama, é um podridão. Né? Então, significa dizer que não é você aceitar apenas Jesus como Senhor, é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que foi aconteceu com Bartimeu? E Bartimeu largou a capa e seguiu Jesus estrada fora.
O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu falou o seguinte: se eu tenho prejudicado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O endemoniado gadareno: eu vou, Senhor, contigo. E Jesus falou: não precisa você vir comigo. Pregue para a sua aldeia, para a sua cidade, para a sua família. De igual modo a mulher samaritana. Então, há uma mudança, há uma metanoia, há um sentido na vida. Agora, perceba que muitas pessoas só querem Jesus como um Senhor e não como Salvador. O Salvador significa dizer, obriga a dizer, é necessário dizer, é razoável dizer, é coerente dizer que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele deve, né, obedecer a palavra de Deus. A palavra do homem, o alfabeto do homem começa com A, B, C, D. O de Deus começa com obedecer. Então, não importa se sua igreja é pentecostal ou não é pentecostal, Deus não quer saber nada disso. Isso é um problema seu. Se você é um cara que gosta de girar, de pular, de dar cabilhota, não tem problema nenhum, meu amigo, desde quando você ande na palavra. Ou se você é aquele cara que, até na igreja, você dá um glória a Deus para você mesmo, dentro do seu interior, não tem problema nenhum. Pode te chamar de gelado, de santarrão, problema seu. Você tem que andar de acordo com a palavra. É a mesma coisa o cidadão que ele passa, né, em um vestibular, em um concurso, em um certame. Né? A banca não vai perguntar se ele respondeu o erro que ele estudou. A banca quer que ele alcance o objetivo, né? O sucesso ali. Né? Então, a mesma coisa é um cristão. A mesma coisa é um cristão. O cristão, ele tem, não importa se ele é pentecostal, tradicional, do reteté, né? Tenho muitos amigos pastores de várias denominações. Me dou bem com todos eles. Tem amigos pastores que são tradicionais, tem amigos pastores que são pentecostais, tem amigos pastores que são do reteté. É pastor que essa palavra do reteté não me pega bem. Querido, vamos largar de semântica, vamos largar de análise morfológica no modelo pentecostal, porque tudo se vai ser legalista. Tem muitos cristãos que é legalista, pega a lei porque está aqui escrito que não sei o quê. Rapaz, larga de ser legalista, rapaz. Vai viver segundo a palavra de Deus. Seja leve, livre e solto do espírito. Não um leso, um liso e um louco para a vida das pessoas. Né? Então, significa dizer que os fundamentos da dogmática cristã, né? No livro de Teologia Sistemática, você vai ter alguns conceitos sobre a Trindade, sobre alguns conceitos sobre a pessoa de Jesus Cristo, os seus atributos, que são milhares, já só para estudar esses atributos de Jesus Cristo, você se encanta, você fica muito maravilhado, né? Os próprios atributos de Deus. Né? Por quê? Porque Deus está preso à sua palavra. Você sabia que Deus está preso à sua palavra? Você sabia disso? É como eu vi uma história de um pregador que chegou no púlpito. Na verdade, eu fui convidado para uma igreja para assistir a um culto, me sentando no púlpito. O pregador abriu a Bíblia e falou 5 coisas que Deus nunca viu, nunca vai ver. E até eu fiquei assim, quero ver o que vai sair daí. Eu sei que vai ser coisa boa, porque o pregador era bom. Então, é aquela coisa, um Deus maior do que ele não existe. Um milagre que ele não possa resolver não existe. Uma enfermidade que ele não possa curar não existe. Ele voltar atrás da sua palavra não existe. Ele não salvar uma pessoa que se arrependa de verdadeiramente contrita não existe. Então foi essa base que o pregador falou. Então tem coisas que Deus está preso à sua palavra. Deus está preso à sua palavra. Eu posso botar essa mensagem aqui que vai ganhar muito visualização. Deus está preso à sua palavra. Mas o tema da mensagem é dogmática cristã. Por quê? Porque aqui é tipo um documento que Deus fez e ele assinou de tudo que está aqui na palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é justa, ela é perene, ela é eterna,
ela é imutável, ela é inalienável, ela é perfeita, ela não tem um centímetro de erro. Quando você vê um teólogo querendo buscar erro na Bíblia, porque não sei o quê, porque ele está querendo se aparecer. Quando você vê um teólogo ou um estudante de Bíblia querendo buscar erro na Bíblia, é porque ele está querendo se aparecer. Ou famoso ou não. Porque, pasmem vocês, que a Bíblia é um livro perfeito. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais vendido do mundo. O livro mais completo do mundo. Vocês não têm ideia da riqueza que é a Bíblia. Você não tem ideia. Claro que nós devemos nos ater também a outros saberes, é verdade. Né? Um pastor que ele é médico, um pastor que ele é engenheiro, um pastor que ele é pedreiro, um pastor que ele é professor, um pastor que ele é gari, um pastor que ele é motorista, comerciante. Ele vai fazer suas obrigações, sim, mas o que ele deve dar assistência e tem que estar estudando é a Bíblia Sagrada. Gente, hoje em dia, você vê que os cristãos, eles não sabem, não é que eu queira ser o sabichão, longe de mim, mas tem questões bíblicas, que é a praxe, ortopraxia, é a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia e ortopraxia. É a prática alinhado à teoria, em outras palavras. É você praticar aquilo que está na Bíblia. Agora, claro que tem assuntos que a gente não domina assuntos da Bíblia. Eu domino tudo na Bíblia de maneira nenhuma. Eu sei tudo da Bíblia de maneira nenhuma. Por isso tem aí youtubers cristãos, youtubers sérios, pastores. Eu gosto muito do JB Carvalho, que é uma mente fantástica no reino de Deus para discernir alguns pontos da Bíblia. E tem pessoas que são balizadas pela palavra, têm um alicerce firme, forte, coerente, pertinente, para abençoar a vida das pessoas que estão na internet. Agora, cuidado com os pastores. Porque, gente, Jesus ele era humano, mas não humanista. Cuidado com a teoria humanista, onde coloca o homem, em primeiro lugar, em detrimento da palavra de Deus. Para mim, o que vale é a palavra de Deus. Para mim, a Bíblia está acima de tudo e Deus está acima de todos. Né? Significa dizer que, para mim, meu Deus não é um político, meu Deus é Deus. Porque eu vejo gente, por exemplo, que é uma coisa, tem gente que se perde em um contexto de política, vamos supor. O cara é Bolsonaro, o cara é Lula. Os dois lados estão errados. Porque os dois lados, eles pegam a Bíblia, ele rasga. O cara que é Bolsonaro rasga uma página da Bíblia para defender Bolsonaro. O cara que é Lula rasga uma palavra da Bíblia para defender Lula. Não, você tem que estar no meio. Você tem que estar no meio. Respeitando a decisão de cada um, mas das pessoas serem, que eu nunca vi um período onde muitos cristãos, pastores, dos dois lados, não tem esse negócio de um lado, dos dois lados. É raro. Gente, qual a maneira? Quem é que está certo? É a Bíblia. Se você quiser votar em A, vote em A. Se quiser votar em B, vote em B. Mas ande de acordo com a Bíblia. Ande de acordo com a Bíblia. Então, é como diz Natália Pedrini, nunca foi um tempo onde os cristãos se degladiando dentro da igreja. Porque Cristo interpreta a Bíblia errada. Um dia eu fui participando de um grupo, né, um grupo onde as pessoas não sabem nada de Bíblia. E quando você é mestre, quando você tem um conhecimento da Bíblia, ou você está ali para ser luz, ou você está ali para ser trevas. Né? É um contexto onde o cara totalmente errado, totalmente no mudão, no meio de pastores, dizendo que dissertando coisas erradas sobre a Bíblia. Mas, meu amigo, não teve outra história. Eu saí na hora. Mas sair não teve dois tempos. Então, o que ocorre? Por quê? Porque quem tem que dar a direção é a Bíblia. Quem tem que dar luz para você ir é a Bíblia. Quem tem que dar a dogmática cristã é a Bíblia. E o quinto ponto do dogmática cristã é
que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, né? E que nós vamos ceiar com Ele. Que nós vamos ceiar com Ele, nós vamos morar com Ele, e nós vamos celebrar a vida com Ele, né? Nós vamos celebrar a vida lá no céu. Aí tem a primeira ressurreição, depois vai ter a segunda ressurreição, vai ter o arrebatamento da igreja para que os que assim crerem de forma pré-tribulacionista, também respeita-se quem pensa diferente, como alguns teólogos adventistas, alguns teólogos presbiterianos, né, a visão preterista, mas eu creio, acho que é óbvio, né, e contundente a materialização que a Bíblia nos dá do pré-tribulacionista, né, ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação, né, e nós somos milenistas. A igreja, né, vai também passar pelo milênio. A igreja vai passar pelo milênio. São 1000 processos, escatologia são 1000 processos. Eu escrevi um livro de escatologia para dar entendimento às pessoas que não têm clareza. Eu vou fazer até uma sinopse, né, de algum bom tempo, para poder dar clareza, porque eu tenho um entendimento. Eu procurava de pastores, por exemplo, eu tive até uma vez com o bispo Atila Brandão, ele é um cara que é entendido nas letras, e perguntei a ele sobre a questão de um livro, né, que ele falou sobre o arrebatamento da igreja. Né? Aí eu pesquiso aqui, pesquiso ali e formo meu arcabouço. Para quê? Para poder dar embasamento, né, à nossa tese e para facilitar o conhecimento da palavra de Deus. Então, o reino de Deus ele não está nem ali nem aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus falou, olha, quando pensaste que o reino de Deus está ali, está aqui, não acreditais. Por quê? Porque o reino de Deus ele está dentro de nós. O reino de Deus ele não está em uma catedral bonita, não está na catedral da França, na catedral de Paris, na catedral da Itália, de Milão, na catedral da Inglaterra, de Londres, na catedral de Portugal, de Lisboa, na catedral na Holanda, Amsterdã, dos Estados Unidos, Nova York, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus começa dentro de nós. Jesus falou isso porque significa a metanoia. Agora, claro que você precisa congregar a igreja e dar dízimo. O dízimo é bíblico e congregar também é bíblico. Porque como é que você vai ter comunhão se você não congrega? Como é que você vai ter comunhão se você não tem uma congregação? O que significa dizer que é o fato de você poder, se você puder estar na igreja 24 horas, esteja. Mas se você não tem condição de estar na igreja 24 horas, só pode ir uma vez no ano, vá uma vez no ano, mas vá. E procure ceiar. Por que eu falo isso? Porque tem contexto e contexto. Por exemplo, tem pessoas que vão para outros países onde não tem igreja para congregar. Ou se ele congregar, ele vai ser morto. Ou é proibido pregar o evangelho, pior ainda. Então, nós devemos analisar o contexto. Agora, veja bem. Deus, ele que opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu estou fazendo uma campanha sobre o Salmo 119, porque o Salmo 119, ele tem lições maravilhosas, né, para as nossas vidas. E eu disse que são cerca de 176 versículos no Salmo 119. E aqui eu falo a palavra, porque a Bíblia fala que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Eu declaro a palavra de Deus. Eu falo daquilo que a palavra de Deus manda fazer. E coloco o texto, e quem está vendo, vai vendo o texto e vai acompanhando também a minha fala. É uma forma de ajudar alguém, porque a rede social, nós devemos fazer ela de um instrumento de salvação, não de um instrumento de perdição. A rede social tem que ser um instrumento de salvação e não um instrumento de perdição. Por falar nisso, nós estamos chegando aí a nossos 100 seguidores no canal do YouTube. Falta uma inscrição para nós chegarmos 100. Me lembro que quando comecei com 1, com 2 pessoas, com 3 pessoas, pastor, mas tem gente que tem 1 milhão. Gente, pregar o evangelho para uma pessoa, para mim, já estou satisfeito. Que dirá ir para 100.
Ah, mas tem fulano que tem 3.000. Eu não estou aqui por ganância, nem por vaidade, nem por paixão própria. Eu estou aqui pela palavra de Deus. Como diz João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, estamos chegando aí. Eu peço a vocês que estão se inscrevendo no canal, ganhe, né, mais seguidores para esse canal, porque esse canal aqui é um canal que nós falamos da palavra de Deus de forma séria. Eu não quero me aparecer colocando polêmica, longe de mim colocar título polêmico, até título pertinente, né, que gera um pouco de polêmica, eu evito colocar, por quê? Porque o meu propósito aqui não é ganhar seguidores, é por ganhar, eu quero aqui edificar a igreja, o corpo de Cristo. Agora, claro, que quanto mais pessoas ouvir a verdade, vai ser melhor. Eu estou 17 anos pregando o Evangelho. Já preguei em várias igrejas, já dirigi várias igrejas. Contudo, todavia, eu me considero o menor de todos os apóstolos ou servo de Deus. Porque no reino de Deus, o menor é o maior. Quem ganha é o que serve. É dando que se recebe. Você se humilha para você crescer. Percebe isso? Então, vou botar aqui só o Salmo como uma referência, um símbolo dessa campanha que nós estamos fazendo. O Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Gente, não tem nada melhor do que você obedecer a Deus. Não tem nada melhor do que você andar nos caminhos do Senhor. Não tem nada melhor, pode tudo se levantar contra você. Mas se você estiver no caminho de Deus, a vitória sempre vai ser sua. Você pode ser o menor na sua empresa, o menor na sua casa, o menor na sua cidade. Mas se você está alinhado com Deus, você é maioria, porque você e Deus é a maioria. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e todo coração busca, né? Veja bem, quando nós buscamos a Deus em espírito e verdade, Deus ele se revela a nós. Deus se revela a mim, Deus se revela a você. Buscar-me-ei e me acharei, como buscar-me de todo o coração, né? Buscar o Senhor quando pode te achar, invocar e quando está perto. Então, busca a Deus de todo o coração, derrame sua alma para Deus, louve a Deus, ou dentro da sua igreja, né? Quando você tiver um tempo, né, necessário, levante um tempo para Deus, né? Abra um tempo para Deus. Sei que tem pessoas que são mais atarefadas do que outras. É muito difícil achar um tempo, em que pareça, e eu sei que é isso. Mas Deus vai te dar um tempo para você se lançar nos braços dele, adorar ele em espírito e verdade. Não pratica o mal e anda nos caminhos do Senhor. Gente, devemos praticar o bem e não o mal. Porque o mal tem dois inimigos. O mal tem o próprio mal e o bem. Quem é que vai se contrapor contra o mal? O próprio mal e o bem. Você vai ver na Bíblia pessoas que foram pegas na sua própria estulícia. Por quê? Porque nós devemos fazer o bem. O cristão tem que fazer bem a inimigos, a amigos, a crentes, a descrentes, né? A católicos, a evangélicos, a espírita, candomblesseiro. Agora você não vai se misturar com as trevas. Fazer o bem é uma coisa, se misturar é outra. Você tem que, a luz de Cristo tem que brilhar na sua vida, né? Você vai ver muitos crentes sendo perseguidos dentro de empresa, perseguidos dentro de igreja, até dentro de igreja, infelizmente. Por quê? Porque a igreja não está livre de um cristão sofrer perseguição. Às vezes tem crente que brilha mais que o outro e às vezes tem outro que não está curado vai perseguir o outro, né? Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. E veja bem, quando você faz a obra de Deus, gente, você é perseguido. Você é perseguido. Não tem conversa fiada não, você é perseguido. Né? Não é coisa da cabeça, como muitos fazem, que estou sendo perseguido ali, perseguido ali. Mentira, você não está sendo perseguido em coisa nenhuma. Isso é coisa doentia da sua cabeça. Né? Perseguido foi Paulo. Vá lá no Oriente Médio para você ver que é perseguição. Para você, no mínimo, você dando glória a Deus, no Oriente Médio, você para prisão perpétua. No mínimo. Né? E lá as pessoas morrem mesmo por pegar o evangelho. Lá é uma perseguição. Agora aqui, poeira é pedrada. Ah, fulano tá me perseguindo. Tá lhe perseguindo o quê, rapaz?
Está lhe perseguindo o quê? Você que não está... a sua luta não é contra a carne, contra o sangue. Às vezes fala mal, se levantam uma vez ou outra contra você, né? É perseguição. Perseguição é que você vai no Oriente Médio para você ver o que é perseguição. Vai lá, macho, no Oriente Médio para você ver perseguição. Você abrir a Bíblia lá para você morrer na hora. Então, Jesus, ele era humano, mas não humanista. Gente, tudo, eu estudo os filósofos, eu sou filósofo também a favor do reino, filósofo voltado para a igreja, com os dogmas centrados na palavra. Tudo que veio de contrário contra a Bíblia caiu fora. O existencialismo de Augusto Comte, né, o positivismo, né, de Kant, tudo isso são formas de negar a Bíblia. A fenomenologia de Edmund Husserl, enfim, tudo isso é uma forma de negar a Bíblia. Você precisa estar atento à palavra de Deus. É por isso que você precisa examinar a Bíblia. Você precisa ter entendimento da Bíblia. E ouvir com a tática minha, porque eu aprendo, porque eu ouço mais desde o seminário. Desde o seminário, eu ouvia os professores falando e anotando, pegava a caneta e começava a anotar o que os professores falavam, né? Por exemplo, as 7 dispensações. Se você perguntar um teólogo, às vezes ele não sabe. Se você perguntar uma pessoa que estuda a Bíblia, ele não sabe quais são as 7 dispensações. Não estou falando no campo de outra religião, estou falando na nossa religião evangélica cristã, que o evangelho não deixa, entre aspas, de ser uma religião, que a gente sabe que é um estilo de vida, mas para dar uma satisfação social às pessoas. Muito bem. Tu mesmo ordenaste tus preceitos para que sejam fielmente obedecidos, quem deram fosse firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Ou seja, o que Deus faz é bom, queridos. Em outras palavras, ele está falando aqui, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque obedecer os teus estatutos, os teus caminhos, os teus mandamentos é a ortodoxia. São os preceitos. E outra coisa, e não adianta também você saber Bíblia, saber de teologia sistemática, saber versículos, saber a pragmática cristã, a filosofia da religião, pragmática eclesiástica, e não saber, e não praticar. O que valida o cristão é a prática. É melhor, não estou dizendo que é o bom, mas é melhor você não saber nada e praticar a Bíblia, do que saber a Bíblia e não praticar nada. Você vai ver muitos intelectuais aí, conhecem a Bíblia de cor salteado, pega versículo e fala bonito, mas a sua visão é uma visão farisaica. A sua teoria está diferente da prática cristã, da praxis cristã. Né? Então, o cristianismo, gente, é isso. Né? É você estar atrelado à igreja do Senhor Jesus. É você estar atrelado ao corpo de Cristo, ao reino de Deus. E obedecendo esse livro aqui, ó. Eu amo esse livro. É um livro que eu amo demais, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu amo a palavra do Senhor. Por isso me dedico tempo a estudar e ler e a praticar. Né? A estudar, a ler e a praticar. O que eu não entendo, eu vou pesquisar no Google. Eu vou ler, eu ver outros pastores que sabem mais, que são especialistas na área. Por exemplo, Naira Pedrini é especialista em Israel. Tem muitas coisas de Israel que ela sabe, que ela é professora de hebraico, vai em Israel várias vezes, tem conhecimento que outros pastores não têm. Já a libertação, Pastor Lobo é perito, eu vou para Pastor Lobo. Eu vou para Pastor Lobo. Né? E assim afora. Filosofia cristã, JB, Neu Barreto, são experts, são pastores que têm calos nas mãos. Neu tem 30 anos de ministério, JB 30 anos de ministério. Então, eles têm uma base na mão para poder falar. Né? E o que me vai nortear é estar centrado na palavra. Porque o verdadeiro evangelho não vai negociar valores judaicos cristãos, não vai negociar. E não é questão de um cristianismo radical, é um cristianismo correto. Né?
é um cristianismo correto de acordo com a palavra de Deus. Porque se a abertura disso é uma tendência ao pecado. Né? O pecado, nós devemos nos afastar contra o pecado. Eu ia falar que o apóstolo Paulo, todo cristão, vai estar lutando contra o pecado até o final da sua vida. Né? E o pecado, na medida que passa, você que se torna um cristão experiente, você vai fugir do pecado. O pecado, aquilo que você fazia, depois que você vai ser envolvido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, você vai tomar nojo. Você vai cair fora, seja lá o que for. Seja lá o que for. Você tem o vício de beber, você, quando se converte realmente, tem metanoia, você vai cair fora. Agora, isso significa dizer que no mundo você não vai ter aflição. Jesus falou, no mundo tereis aflição, e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Olha que Jesus falou, importa, por meio de lutas e perseguições, adentrar no reino de Deus. E eu não falo essa perseguição fajuta que tem aqui no Brasil, não. Porque o vitimismo miserável desses crentes brasileiros, viu? Estou sendo perseguido. Você está sendo perseguido. É uma luta, é verdade, com isso que é luta. Às vezes um vizinho se levanta contra você, um familiar se levanta contra você, um patrão se levanta contra você, um professor de universidade se levanta contra você, né? Enfim, né? É normal, é uma luta. Não estou dizendo que não vai ser bater luta, não. Mas perseguição, que estou sendo perseguido, virou moda. Você é Jesus Cristo? Você é Paulo? Você é... Quem é que você pensa que você é? Você não é essa Coca-Cola toda, não, peixe. Me perdoe de falar, mas você não tem com essa moral toda, não. Estou sendo perseguido. Perseguido o quê? Você é com essa Coca-Cola toda? Né? Então tem níveis de perseguição. A perseguição que você está falando aí, a perseguição é simples, que todo mundo tem que ter, porque, como diz Joyce Meyer, quando você aceita Jesus, o diabo não vai colocar um tapete vermelho e oferecer flores para você, não. O diabo não vai bater palma para você. Poxa, fulano de tal aceitou Jesus, é crente. Vamos dar uma salva de palma para ele, R$1 de Big. Não, amigo, ele vai se levantar contra você. Vai lhe caluniar, vai lhe defamar, né? Vou dizer que vai tentar tudo, mas aqui no Brasil tem uma unção que é forte. Por isso que eu falo, é diferente lá no Oriente Médio. No Oriente Médio é o seguinte, você tem ideia. As pessoas que falam de Jesus é morta na hora. Você viu o que eu falei? É morta na hora. Vai pregar o evangelho na Coreia do Norte para você ver. Vá pregar o evangelho na Arábia Saudita. Onde foi a Copa do Mundo agora? No Catar, não é isso? Sim. Meu amigo, no Catar, e é o país mais democrático que tem lá, viu? Por isso que a Copa do Mundo foi lá, porque as nações entenderam. Mas lá, mulher tem que andar de burca, não pode tomar cerveja, adultério é punido com morte, prostituição não existe na legalidade da lei lá, igual o Brasil e Estados Unidos. A bebida alcoólica é extremamente limitada, e isso é o país mais democrático. Evangelho, nem pensar. Evangelho, nem pensar. Se você for pegar com a Bíblia, fazendo culto, orando, como é um país democrático, você vai ser advertido e convidado a retirar-se do país. Você vai ser advertido, se você continuar, você vai ser preso. E se você abusar muito, for um cara muito insistente, aí você vai ficar preso, e para não dizer que vai matar você, vai deixar você na prisão perpétua. E isso que é perseguição. Isso que é perseguição. Teve um pastor que foi pregar o evangelho, aí sim, foi um caso de 1 milhão, raríssimo no Brasil. Foi pregar o evangelho, pregar a Bíblia, e foi preso, segundo eu soube lá no Pernambuco. Né? Foi preso em uma comarca lá, de uma cidade lá. O juiz determinou a prisão dele. Depois foi solto, aquela coisa toda, mas longe. Eu vi um vídeo de cristãos sendo queimados. Eu vi um vídeo de cristãos sendo queimados por pregar a palavra de Deus, com a Bíblia. Você vai me dizer que você está sendo perseguido? Você é um vitimista, um crente mimado. Isso que você é. Eu te louvarei de coração sincero
quando aprender as tuas ordenanças, obedecer os teus decretos, nunca me abandones, né? Então, a essência do cristão é o louvor. Nós precisamos adorar a Deus, Espírito e verdade. Em todo o tempo, o apóstolo Paulo, escrevendo para Hebreus, né, ele fala o seguinte: portanto, ao versículo, eu vou falar de qual, sem olhar para a Bíblia. Portanto, oferecemos louvor a Deus, isto é, sacrifício de nossos lábios que confessa seu nome. Você precisa adorar a Deus independente de onde quer que você esteja. Você precisa adorar a Deus aonde quer que você esteja. Ah, mas tem meu pastor não adora não. O problema dele, a salvação é individual. Ah, mas o irmão da igreja lá não adora não. Adore você, meu amigo. É lamentável que tem crente que não consegue ganhar uma alma para Jesus dentro do seu trabalho. E quando eu falo isso, não é papel de pastor não, nem de evangelista, nem de obreiro não. Claro que é obrigação deles. Eles devem fazer isso por natureza. Mas é obrigação de você que está na nave da igreja ganhar alma para Jesus. A obrigação é sua de ganhar alma para Jesus. E eu tenho uma obrigação, em 1998, antes de ser batizado com o Espírito Santo, em 1998, eu, como nasci no Evangelho, eu levava pessoas para a igreja. Né? Não tinha aquele desenvoltura de pregar a palavra, mas levava para a igreja. Lá eu ouvia os pastores, né? Lá eu ouvia, na época, meu pai que era presbítero, pregando, pastor Everaldo, pastor Eliel e outros pastores, né? E outros homens de Deus, grandes homens de Deus, na época, há 25 anos atrás. 26 anos atrás. Não, 25 só tenho bastante precisão. Há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Eu era um adolescente. De 98 para cá, a minha obrigação é ganhar alma. É uma obrigação. O apóstolo Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho, porque a mim foi posta essa obrigação. E todo cristão tem a obrigação de pregar o evangelho. Todo cristão tem a obrigação de pregar o evangelho. Ah, pastor, mas na minha empresa tem mais descrente, tem mais católico. E Deus quer saber disso? Tenha sabedoria, peça estratégia a Deus. Eu já dei um curso aqui de como pregar o evangelho na empresa. Porque muitas das vezes, vou lhe dar uma dica aqui, depois vou fazer um vídeo só para como pregar o evangelho. Quando você está na empresa e alguém não está querendo o evangelho, ou tem aversão ao evangelho, fale de outro assunto, seja empático com a pessoa. Mas sabe o que acontece? Tem muitos cristãos que eles são muito chatos, a verdade é essa. O cara vai dizer: eu quero ser cristão e gosto daqui? De jeito nenhum. Deixa no mundo mesmo. Ele não fala com ninguém, ele é mal-humorado, ele é o pior da empresa, ele é o pior funcionário, ele é o pior tudo. E às vezes é até contraditório, porque a justo compra de ímpio, ímpio compra de justo. Às vezes o cara que está lá, o ímpio, é até melhor que você. Agora, claro que uma salvação pela graça e pela fé, né? Não vem do homem para que ninguém se glorie, você está salvo. Com tudo isso, né? Aquele cara não. Mas aquela alma, Deus vai cobrar de você. Aquela alma, Deus vai cobrar de você. Ah, mas não sou pastor. Meu amigo, bote na sua cabeça. Não quer dizer que seja ser pastor, não. Não importa se você vai ser pastor ou não. Bote na sua cabeça que você precisa pregar o evangelho para as pessoas. Ah, mas tem crente demais. Você sabe qual é o sonho de Deus? Diz a Bíblia. Você sabe qual é o sonho de Deus? Você fala isso porque você não lê a Bíblia. Ah, porque tem muito evangelho. Você sabe qual é o sonho de Deus? Que todos os 8 bilhões de pessoas se prostram a Ele. E a gente está muito longe disso. Infinitamente longe disso. Se no mundo tiver, são 1 bilhão de evangélicos. 1 bilhão de evangélicos. Significa dizer que tem 7 bilhões que não tem nada com Jesus. Ou seja, praticamente mais de 90%. E você vem me dizer que já tem crente demais? Me faça uma garapa, me faça um chazinho de camomila com erva doce, com ervacideira, gente. Pelo amor de Deus. Você vem me dizer que tem evangélico demais? Como se a cota já tivesse enchido e que não precisa pregar evangelho? Venha com outra, com essa não. Pra cima de mim, não. Então você precisa pregar evangelho. Sim, qual é o sonho de Deus? Está escrito na Bíblia. Que todos os pecadores se salvem.
Vamos supor que hoje tenha 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Deus quer que os 8 bilhões e 200 milhões se salvem. Esse é o desejo de Deus, é o sonho de Deus. Mas Deus pode fazer isso? Ele pode, ele pode, mas não vai fazer porque está preso à sua palavra, que ele deu essa obrigação a nós. Então, você ganhando uma pessoa aqui, eu ganhando ali, o irmão ganhando lá, outro ganhando lá. Pronto, de pouco em pouco, vamos ganhando alma para Jesus. A igreja é maravilhosa, gente. O ambiente da igreja é fantástico. Eu gosto do ambiente da igreja, porque eu sou pastor de formação. Eu sou pastor de formação. Não tem como tirar isso. É uma coisa que eu amo. E de formação. Porque tem pastor que não sou de formação. Com todo respeito. Eles são homens de Deus. Mas sou pastor de formação. Porque tem pastor que não passou por seminário. Estava conversando até com o irmão ontem. Né? O nosso irmão querido João Carvalho, um cantor que me viu pequeno. E hoje, meu Deus, tão grande. Né? Grande cantor João Carvalho. Né? Sobre isso. O pastor precisa ter formação. Né? Porque às vezes o pastor vai labutar com pessoas que o intelecto é muito maior do que o dele. Claro que a base é ser homem santo. Mas se ele puder ter conhecimento, ele vem ter que buscar o conhecimento. Né? A base é ele ser santo. Mas muito bem, veja bem. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justiças, as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Gente, é isso que nós devemos pedir a Deus. Deus nunca me abandone, Senhor. Claro que Deus não vai abandonar isso, porque é o seguinte. Deus está aqui. Deus não abandona. Deus está aqui, vamos supor, uma suposição. Deus está aqui. O homem está aqui. É o homem que abandona a Deus. E não Deus abandona o homem. Deus jamais vai lhe abandonar. Jamais, hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma vai lhe abandonar. A não ser que agora você que abandona a Deus. Você que abandona a Deus. Não é Deus que lhe abandona, é você que abandona a Deus. Ah, que Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de você. Como, cara? Quem é você? Ah, que Deus não olha para mim. Quem é você para Deus não olhar para você? Deus lhe ama, rapaz. Estou falando isso para lhe motivar. Deus lhe ama. Ah, porque aconteceu tal coisa. Você está pensando que aqui é o céu, é? Você está pensando que aqui é o céu? Aqui é a terra. Você vai ter embates, você vai ter muitas vitórias, regozijos, né? Você vai ter uma celebração de Deus muito grande. Então, conversando um dia com o pastor Jaime. Uhul! E ele falou isso. Bom dia! Feliz! Amém! Então, Deus, ele vai fazer isso na sua vida. Agora, basta você acreditar que ele vai guiar os seus passos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. O homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Você sabe qual o pior pecado? É quando o homem ele não chama Deus para suas decisões. Implica em tudo, como Deus, ele não chama o homem, Deus, para suas decisões. Então ele vai bater cabeça, vai quebrar cabeça. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor vai à força. Você vai fazer um vestibular, você vai fazer um concurso, você vai fazer uma prova, entrevista de emprego, faça a sua parte, bote para torar. Mas estude, vá arrumado, bote sua melhor roupa. Mas lembrando que a promoção vem de Deus, porque se Deus não lhe promover, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. O homem traça planos, mas a resposta vem de Deus. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor vem a força. Muito bem. E para nós terminarmos, como pode o jovem manter pura na sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. É que eu falo, nós devemos estar presos à palavra de Deus. Se Deus está preso à palavra dele, porque nós não vamos. Eu vou ter um conceito próprio, vou ter minha autonomia, né? Livre-arbítrio, conversa fiada. O nosso livre-arbítrio tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos fazer tudo que a palavra de Deus respalda. Devemos estar guiados com a palavra de Deus. E os jovens, né, que são uma geração muito atacada, sempre.
Como pode jovem manter por sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Só que os jovens hoje não querem saber da palavra de Deus. A maioria, não estou falando, não estou generalizando, não estou generalizando, tem muitos jovens mesmo que são consagrados ao Senhor. Mas é necessário dizer que tem muitos jovens que não são consagrados ao Senhor, porque não querem saber da palavra de Deus. Eu, desde jovem, não me arrependo, sempre busquei a palavra de Deus. Por isso que eu tenho esse conhecimento que Deus me deu. Uma pessoa já falou para mim, poxa, você tem um conhecimento fora de série. Eu falei, por quê? Porque eu procuro a palavra de Deus. Né? E olha que eu leio outros livros também. Outros livros, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, se é louvor nisso, se é alguma virtude nisso pensai. Leio outros livros também, mas a Bíblia é que me norteia, é que me dá a direção. Amém? Então, que essa palavra, a dogmática cristã, vai estar no seu coração. Então, estamos chegando aqui a 100 seguidores no canal. Para mim, podia ser um que pregaria com o mesmo intuito, e se não tivesse nenhum, pregaria para mim mesmo. Como diz Santo Agostinho, se não tiver a quem pregar, pregue para si mesmo. Os sábios pedem sabedoria, os gregos pedem sabedoria, os judeus sinais, mas eu prego Cristo crucificado, que é loucura para os judeus e escândalo para os gregos. O que vieste foi no deserto, um homem em palácios reais, sentado nos palácios reais, com os trajes finas, não. O que vieste ver no deserto, um caniço quebrantado pelo vento, não. João é profeta, João mais que profeta. Em verdade vos digo que aquele que for menor no reino dos céus será maior que o João. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, assine esse canal. Vamos chegar a 100. Vamos passar desse número a 100. Compartilhe essa palavra. E minha oração é que o Espírito Santo guie você. Quebrante seu coração e se revele como se revela a mim. Porque eu gosto de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não a minha voz. Amém? Deus abençoe a todos e até mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.